Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Se Joga Pra Vida! Se você não aprender aqui a viver, desculpa, minha gente, vocês não vão aprender em lugar nenhum, porque o meu intuito aqui não é vender terapia. Claro, se você precisar, aqui na descrição tem meu e-mail, manda lá que a gente agenda a sua consulta, mas o meu intuito aqui é ajudar vocês até que vocês realmente falem assim, não, agora eu quero mudar. Agora eu vou lá porque a Nájila vai me ajudar. Tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui, ó, já curte, compartilha o vídeo. Você chegou aqui? Foi à toa não. E hoje eu vou falar sobre quais os sinais que você precisa ver em você que você está precisando de ajuda. Quais os sintomas, o que você sente? Porque, gente, quem viveu um relacionamento abusivo, quem viveu e convive com narcisistas, inevitavelmente não adianta fugir. Vai sair com estresse pós-traumático. Vai sair sim com confusão mental. Vai ter crises de ansiedade, medo, coração acelerado, sentimento de culpa. Esse é um dos primeiros, tá? Insegurança, insônia, tristeza é profunda, as dores físicas, tremedeiras, suor excessivo. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre as doenças físicas que você pode vir a ter, né? Se relacionando com uma pessoa assim. Mas antes da doença física, o nosso corpo vai dando sinais. O nosso corpo vai nos avisando. É tudo, gente. Sintomas, sensações, emoções, sentimentos, que devido ao tempo que você já vem vivendo e convivendo com alguém assim, desencadeia isso em você. Na verdade, tudo isso acontece por quê? Ah, porque o narcisista fez, porque o narcisista isso, o narcisista aquilo. Ok. Só que muitas dessas coisas que desencadeou em você estando com um narcisista, vivendo em um relacionamento abusivo, uma coisa vocês precisam entender e não dá para negligenciar isso, não dá para você fugir disso. Claro que hoje tudo isso você está sentindo e as suas memórias vão confrontar mais a última situação que foi forte. Só que isso não foi exatamente só porque você se relacionou com o narcisista. Isso já estava dentro de você, que você nunca se atentou a isso. Por isso que dói tanto. Por isso que quando alguém vem e joga, dá um tapinha, ou uma palavrinha, quando começa as desvalorizações, quando começa as críticas, quando começa a fase ruim do relacionamento, já faz o quê? Já vai direto na tua ferida, ela já estava aí dentro. De alguma forma ela podia estar incubada, porque afinal de contas, dependendo do que você viveu antes de estar com essa pessoa, antes de se relacionar com essa pessoa, você foi sempre uma pessoa resiliente, uma pessoa que deixou para lá muita coisa que você deve ter vivido, com muitas pessoas que você se relacionou, até mesmo em amizades ou familiar, que por questões de crenças e padrões, nós acabamos o que? É assim mesmo. Ah, mas família é assim mesmo. Ah, meu amigo fez isso, poxa, me doeu, mas tudo bem, é só meu amigo. Ele vai para casa dele e eu venho para minha. A diferença, eu já também falei isso em outro vídeo, é que quando você se relaciona com um narcisista, que ele chegou para você, ele falou tudo o que você sempre na tua vida gostaria de ouvir, gente. Então, você pensou, pô, agora vai. Encontrei alguém que me entende, alguém que me
elogia, alguém que me valoriza, alguém que me ama de verdade, alguém que está disposto ali a me ajudar. E agora vai. E nessa daí, o que acontece? Tudo que você viveu antes, que você não tinha, às vezes, conhecimento, tá, gente? Isso tudo tá inconsciente na gente. Porque enquanto nós não temos o conhecimento, enquanto nós não entendemos os padrões, enquanto nós não entendemos toda a história do que nós vivemos, desde a infância mesmo, porque não éramos ensinados certas coisas na infância, principalmente quem tem aqui mais de 30, 40 anos, os padrões de ensinamentos eram raras as famílias que ensinavam a forma correta, que passava as informações, porque eles também tinham muitos padrões, eles não têm culpa, na verdade já era da época. Por exemplo, a minha mãe, ela me falava, quando tinha uma amizade, alguém que ela não via com bons olhos, que ela via algo errado, a minha mãe não falava. A minha mãe só falava o quê? Eu não quero você andando com fulano. Eu quero que você se afaste de cicrano. Ou você fala, mãe, não pode. Mas ela não explicava o porquê não pode. Não é que ela estava errada, é que era o padrão da época. Então, assim, às vezes o não pode para ela já era o suficiente. Para mim, não, eu queria entender o porquê não podia, mas para ela era o suficiente. Por quê? Porque ela veio já disso, para que não falasse certas coisas e não, na cabeça deles, era o quê? É que dependendo se eles explicassem muito, poderia gerar em nós uma curiosidade e a gente fazer algo que ia contra o padrão deles e da época. Tô falando isso para vocês compreenderem. Então, muitas pessoas aqui também devem ter tido pais rígidos, pais ali, minha mãe também era, gente. A minha mãe tinha que andar assim, ó, na linha. Minha mãe não deixava usar um decote, minha mãe não deixava usar, na época surgiu a mini saia. Para ela aquilo tudo era fora do padrão. Imagina, como assim? Que mundo tá perdido? Ela tinha todas essas crenças e na época a gente não entendia, não é? Então eu mesma gostava de um decotinho, era magrinha, mas eu gostava. O que eu fazia? Eu colocava uma camisa por cima, quando eu ia num passeio, quando eu ia num parquinho, que eu tinha horário para sair e horário para chegar em casa. E tinha que seguir a risca ali. Era tudo muito assim, ó, muito assim, tá? E eu entendo tudo isso, eu tive que compreender tudo isso. Eu não aceitava na época, eu era criança, eu era jovem, eu era adolescente. Mas eu fazia o quê? Eu procurava fazer o máximo para não sair das regras da minha mãe, porque senão na época também a gente apanhava. Os castigos não eram os castiguinhos pequenos, minha mãe não costumava deixar de castigo, mas muitos pais deixavam. Mas as surras eram ferozes, meu povo, ô meu Pai Celestial. Mas eu agradeço a minha mãe por isso, tive que aprender a agradecer a isso também, para me tornar quem eu me tornei. Pelo padrão da época, não era fácil para ela educar. Eu tinha o quê? 10 irmãos, gente, que moravam com ela. Não foi fácil para minha mãe. Quando ela separou do meu pai, já contei em outro vídeo, eu tinha 2 anos de idade. Ela teve uma vida difícil, mas eu também não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu quero que vocês compreendam, eu tô falando isso por quê? Para que vocês entendam que muita coisa vem sim da infância. Só que a gente também tinha que fazer o quê? Pelo menos era trabalhar, era estudar. A vida não era fácil, não tinha tantas oportunidades como tem hoje, cursos gratuitos, internet, cursos online. Nós não tínhamos tantas informações como tem hoje. Vocês devem lembrar disso, nós não tínhamos. Na época era revistas, né, que a gente às vezes lia quando dava. Eu mesmo gostava de trocar revista na feira. Eu tinha uma revista velha, eu ia lá trocar por outra para poder ir lendo e aprendendo. Então, muita informação eu buscava às vezes fora porque a minha mãe não abria certas coisas. Compreensível. E tinha o quê? Seguir padrões e regras. Elogios, gente, era raro. A maior preocupação da época da minha mãe, que deve ter sido a de vocês também, era o quê? Fazer filhos se tornarem pessoas, se tornarem gente, trabalhar, aprender a ganhar seu dinheiro. Minha mãe falava também, não espero que vocês nunca dependam de homem, eu quero que vocês trabalhem, tanto eu, meus irmãos, começamos a trabalhar cedo. E eu ainda fui uma das últimas, porque eu sou a caçula da família.
Mas tinha essa necessidade. Meus irmãos engraxaram um sapato, outro vendia geladinho, outro fazia carreto de feira. E assim era a vida, era difícil. Então, para ela, eu imagino ter que dar conta de todos aqueles filhos para não se perder na época. Então, minha mãe praticamente não tinha tempo de ficar ali elogiando. Ela tinha muita responsabilidade, como nós também temos hoje. Só que hoje a gente consegue, né? Porque os nossos filhos hoje estão num outro mundo, a gente tem que se adaptar para poder passar para eles da melhor forma. E hoje, com mais conteúdo, mais informações, mais acesso que eles têm, não dá pra gente hoje só dizer, não quero que você use droga. Não, você vai ter que explicar realmente a gravidade, o que é entrar na droga, o que é entrar no álcool, no vício, as amizades, ensinar eles a selecionar. Não é que não pode ter a amizade, mas ver o que é certo, o que é errado, corrigir quando erra. Coisas que nós éramos só corrigidos. Nós não tínhamos a explicação do entendimento. Que eu falo isso e eu acho que essas coisas tinham que ser ensinadas também na escola. Mas coisas, cada um tem a sua forma de visão nessa parte. Mas o que não ensina na escola, nós como pais, nós como adultos, temos que ensinar aos nossos filhos, ou aos nossos sobrinhos, ou aos nossos jovens, né, amiguinhos, filho de amigos. O entendimento a gente consegue passar de uma forma leve, sem que crie nele crenças, para que eles também não se bloqueiem. Então temos que explicar para que eles compreendam. E nós não tivemos isso. Então acabamos, inclusive, até atraindo quem? Pessoas abusivas, narcisistas, porque isso já vem de um padrão, sim, da infância. Analisem a vida de vocês, como foi a sua infância, como era dentro da sua casa. Era uma casa que tinha muita briga? Você era uma criança que você não podia se expressar? Tá, você podia brincar, você podia isso, mas como que era? Outra coisa que acontecia muito comigo, quando eu era menina, pequena, criança. Pequena ainda sou, tá, gente? Só tenho 1,5 m, mas eu era uma criança, uma adolescente. Pra minha mãe, se eu estava brincando de amarelinha na rua, jogando um vôlei, bem, mesmo que fosse na porta da minha casa, um menino se juntasse ao grupinho, para minha mãe, filha, para dentro. Na época eu ficava chateada, ai mãe, mas não tem nada demais. Tem sim. E com o tempo, conforme foi crescendo, a gente foi entendendo por quê. Era o medo que ela tinha de que namorinho, de, né, gente, sei lá, um passamão, que na época era um tal de menina, quando namorava uma coisa, o pessoal tinha mania de chamar de galinha, né? Sei lá, e outras Maria Gasolina, e essas coisas assim. Então, hoje, nossos filhos têm amizade tanto com homens, meninos e meninas. E nós ensinamos um a respeitar o outro. Mas na nossa época, eu tenho certeza que muitos aqui, se tiver uma mãe bem conservadora, vai saber o que eu tô falando. O medo, que ela falava, mulher é como um cristal. Ela sabia o que era um cristal, gente? Imagina, mal tinha um copo Masto Mate. Era uma coisa, era caneca de alumínio, era caneca de ferro. Era maravilhoso. Mas para a época, era assim que a gente era criado. Então a gente tinha o quê? Que estudar, tirar nota. Muitos tinham dificuldade em escola, eu mesmo tinha algumas dificuldades no aprendizado, porque eu não tinha muita liberdade. Minha mãe era muito ali mesmo. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque nós viemos de padrões. E quando nós nos relacionamos com narcisistas, que eles vêm com esse bombardeio, querendo ou não, é algo em nós que está sendo preenchido, que é no elogio, é isso que eles conseguem pegar em nós. A mente deles é um lado assim, que tem uma inteligência maior de percepção, eles estudam automaticamente, eles não precisam nem ficar estudando ali livros, não. A vida deles, devido à forma deles serem desse transtorno de personalidade, o que desencadeia neles é essa percepção de leitura corporal, que é o que vocês também precisam aprender. O olhar, a forma de agir, quando você está falando com ele, fica ali mexendo no celular, desvia o olho, dá onde faz o tratamento de silêncio, que isso para nós que viemos de uma família, que minha mãe pregava muito a família, os irmãos, não criei filho para brigar, quero vocês unidos. E nós viemos com esses padrões de família para sempre. Casamento é que a morte os separe, como eu já disse aqui. O que Deus uniu, o homem não separa. E nós ficamos presos nesses padrões. E o narcisista,
perceber que nós temos isso, às vezes sem falar, mas com as nossas atitudes, com nossos atos, com a nossa forma de agir, né? Que a gente, pela nossa família, a gente renuncia a um monte de coisa por amor, acreditando que a gente transforma, acreditando que a gente vai manter aquela, ser a base ali, vai manter essa família unida, que não, que errou, mas vai reconhecer o erro, que vai ser transformado, e um monte de coisas, né, gente? Que vai reconhecer, que vai ter consideração, que vai rever o nosso início como foi. Narcisistas não vê isso. O narcisista só vê a vantagem disso. Que é o quê? Que você é uma pessoa que dá segurança para ele, que ele pode fazer o que ele quer, que você aceita, que você perdoa. Então ele te trata como quer. Mas lá no início não foi assim. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu espero que vocês estejam entendendo, que daqui para frente vocês comecem a pensar sobre isso para vocês se levantarem, porque vocês precisam sair desses padrões. Vocês precisam quebrar esses padrões que nós viemos. E eu mesmo coloquei para mim, é um padrão que eu vou quebrar. Tudo bem, se arrastou certas coisas na minha família, toda até aqui. Mas em mim, não. Eu quebro esses padrões. Se passou, tá refletindo sobre isso? Não tá revendo alguma coisa aí? Deixa aqui no comentário. Vamos ajudar os amigos, vamos ajudar outras pessoas a pôr isso pra fora, porque tá tudo aí dentro, gente. É muito importante pôr tudo que vocês sentem, pôr tudo que vocês viveram pra fora, de alguma forma. Deixa aqui no comentário, se não puder buscar ajuda profissional, se não puder fazer terapia. Mas vocês precisam. Por que eu estou falando isso? Se precisar, uma hora eu venho com outro vídeo. Porque tá aí dentro. Você não tem com quem falar sobre tudo isso. Às vezes por medo, por vergonha. Por todas essas crises, esse estresse pós-traumático que tá aí, você ainda tá para baixo, você ainda tá tentando entender tudo o que aconteceu, você ainda tá indignada com as atitudes dele e dela, com as mentiras que eles inventam de vocês, com a forma que te tratou, como desviou seu financeiro, como te deixou sem nada, você teve que recomeçar do zero, como te largou com filhos, e você cheio de problemas, você com problema de saúde, como te deixou? Como fez isso comigo enquanto estava comigo? Olha quanta coisa que vocês precisam ver. E isso vai dar o que em vocês? Indignação. E vocês, devido a alguma forma que vocês agiram com essa pessoa, que não era do seu feitio, por você ser uma pessoa honesta, cheia de princípios e valores, que é a família, que o que foi constituído é para os dois, mas só ele usufrui. Você tem a migalhinha ali, porque ele controla, né, o seu financeiro. Ele controla a tua vida, com quem você fala, o que você faz, o teu tempo. 24 horas você é controlado. Com narcisistas é assim, gente. O narcisista oculto, então, que é o que eu mais falo aqui, ele é o pior ser, porque ele faz de forma dissimulada. E você acaba entrando nisso exatamente pelo que eu tô falando aqui nesse vídeo, porque tá tudo dentro de você. E isso tem que ser expelido de alguma forma. Então, se você saiu já de um relacionamento, você acaba às vezes aceitando essa pessoa indo e vindo na tua vida, porque você ainda acredita que essa pessoa vai se transformar. Porque você ainda acha que só esse abracinho, porque você tá, na verdade, sentindo falta de alguém verdadeiro na tua vida. E como ele te viciou, você acaba aceitando essas coisas. Que é onde você compreendendo certas coisas, você fala, mas peraí, não, tá errado. E você vai começar a reagir. E por você não ter alguém confiável, onde você fale tudo isso como eu estou te dizendo, é mais onde eu digo, por isso que é importante uma ajuda profissional, sim, que vai te ouvir, que vai te entender e não vai te julgar pelas suas ações. Você vai poder falar exatamente o que aconteceu, o que essa pessoa fez e como você agiu. Porque às vezes, gente, você toma certas atitudes que tem que ser tomadas. E você acha que você virou, nossa, eu fui uma bandida. Ai, meu Deus, como que eu fiz isso com fulano? Por quê? Porque você não é isso, você não é isso. Mas você tem que sim ser racional, porque o narcisista é racional, ele não é emoção. Então nós temos que equilibrar razão e emoção. Mas quando a gente se relaciona com isso, qual mais é afetado em nós? As emoções, os sentimentos. Nós deixamos muitas vezes a razão de lado. Uma pessoa é ruim, pé na bunda.
mereço isso, eu não sou obrigada a aceitar isso. E quando você tá assim, como eu estou dizendo agora, desta forma aqui, que vai te lascar pra lá, filho de uma égua, você não aceita mais. Você começa a enxergar você, o seu valor, que o seu valor é importante e que não é uma pessoa de fora, não é um qualquer, por mais que tenha vivido comigo, que vai pisar em mim igual um pano de chão, não. E quando você conhece outras pessoas, porque querendo ou não também, você foi afastada de muita gente, por isso que é a dificuldade de falar com pessoas. Por mais que você tenha um amigo, uma amiga, às vezes você não vai falar sobre, porque conhecia ele, não vai, você acha que não vai acreditar em você, e quando você fala, a pessoa até, eu te entendo, mentira, não entende que ela não viveu, e mesmo se ela viveu, às vezes ela tá presa lá também, num ciclo. Porque, gente, não adianta, é como tudo na vida, é escola, é trabalho, é a experiência vivida que se aprende. E muitas vezes passamos na vida primeiro pelas provas. É ou não é? Que é o que nós vivemos uma vida inteira. E o certo é estudar sobre, por isso que hoje tem os conteúdos, por isso que hoje tem os vídeos, por isso que eu venho aqui, quantas outras vêm também. Mídias sociais, séries, filme, tudo hoje está sendo feito de uma forma para abrir a mente de todo mundo. Mas muita coisa a gente não pode falar aqui escancarado. E nisso você se prende porque o padrão social é o quê? Engolir. E por isso que o narcisista faz o que quer. Porque as pessoas engolem, sofrem, são pisoteadas e tem que aguentar isso calado. E isso tudo causa isso que eu falei em vocês, o estresse pós-traumático. E inevitavelmente você vai passar por isso, sim. A não ser que você esteja uma pessoa muito consciente, entenda tudo isso e seja alguém, aquelas pessoas que se dane, joga tudo pro alto, que tem pessoas assim. Eu até admiro às vezes certas pessoas que já são mais racionais mesmo com emoções. Mas quando a gente aprende isso também, não é qualquer um que vai vir com uma palavrinha bonita, um elogio. Você pode até sair com a pessoa, você pode até fazer um passeio, uma viagem. Mas para adentrar aqui, ó, teu coração, para ocupar esse lugar, quando você tá nesse nível de consciência, de entendimento, e sabe já o que você viveu, o que você não quer para você, que isso é o mais importante, o que eu não quero mais para mim. Você começa, gente, a entender e a observar falas, atos, acaba às vezes até a gente se reprimindo, às vezes de umas novas relações, de não confiar em pessoas, porque exatamente pelo medo, porque o medo também ele é uma coisa horrorosa quando você está dentro do ciclo, porque é por isso que você fica preso no ciclo, por causa do medo, medo de ser abandonado, medo de passar necessidade, o medo do que os outros vão pensar, o medo de como vai ficar os filhos, medo. Medo do que ele vai fazer. E depois que sai, e você fica na falsa segurança que essa pessoa estando com você é melhor, e não é. Vai ter que aprender a se posicionar, vai ter que aprender a enfrentar. E vale a pena. E se você saiu, não volte. Porque ele pode se vitimizar, vindo para você que está passando uma situação difícil, e voltar ao ciclo. De colocar ali de novo. Mas na verdade, vou deixar isso aqui também, como eu deixo a maioria dos vídeos, ele só vai voltar para terminar o serviço sujo ou porque ele não tem alguém lá fora mais que acredite nele, ele não conseguiu outra fonte. Então, vocês precisam entender sobre isso, vocês precisam começar a trabalhar nisso, começar a falar sobre isso. Não tem como procurar ajuda profissional? Deixa aqui no comentário, vamos ajudar os outros amigos. E vou repetir também, como eu falei no outro vídeo, gente, se vocês lerem um comentário de um amigo que está meio numa dúvida de uma coisa ao qual você já compreendeu, tenta responder esse amigo aqui no vídeo, tá? Meus vídeos às vezes ficam um pouco longos porque não tem como resumir mais do que isso. Na verdade, falar sobre isso daria um vídeo extenso. Então, se você precisa de ajuda, você precisa pôr isso para fora de alguma forma, porque tá aí, por mais que você fica dia a dia ruminando isso, pensando, tentando sozinho, é difícil, gente. É difícil você ressignificar tudo que você viveu. E não é da noite pro dia. Isso sim leva um tempo. Vai depender de quanto você se esforça, vai depender do quanto você
Se coloca para sair disso o mais rápido possível. Vai ter altos e baixos, vai ter emoções, vai continuar algumas sensações, mas aos poucos você vai aprender a equilibrar as crises de ansiedade, vai começar a sair da tristeza, vai começar, que conforme você vai abrindo a mente, conforme você vai os ouvidos aqui, ó, para ouvir o que a gente fala, porque não adianta vocês ficar vendo só vídeos, o narcisista é isso, o narcisista é aquilo. Nós fazemos para que vocês entendam sobre o que é um narcisista. Mas vocês têm que aprender sobre vocês, como vocês funcionam. Porque você aprendendo como você funciona, o que você atraiu até hoje, você aprendendo como você lida quando você se relaciona com pessoas, onde você vai aprender onde você erra. E nisso você vai começar a entender que não é qualquer coisa, qualquer pessoa. Porque muitas vezes até aqui você chegou pela fé. Porque às vezes você não tinha um familiar, você não tinha um vizinho, você não tinha ninguém. Você acabou ficando afastado de tudo e todos mesmo. E tá sozinha aí pela fé, que é maravilhosa. Converse muito com Deus mesmo. Peça uma palavra. Porque, gente, eu falo, fui eu e Deus. E na hora que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Me mostra, me ensina o que eu preciso aprender. O que eu tô vivendo. Minha filha, Deus fez assim, ó. E começou a vir as coisas. E eu me joguei. Falei, opa, eu pedi uma resposta. Vamos lá, Senhor. Tô fraca, mas o teu soldado vai caminhar aqui. Teu soldado vai se recuperar. E seu soldado vai enfrentar, mesmo ferida, essa batalha. E vou vencer. Porque quando a gente tá, gente, ligada à espiritualidade, não tem como. Vamos passar pelo tiroteio, sim. Mas nós não seremos atingidos. Podemos ficar um pouco abatidos. Mas feridos, derrotados, caídos, não. Você vai se levantar e cada dia mais forte, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Já se inscreve, curte, compartilha. Gratidão a todos que estão aqui, que estão chegando. E até um próximo vídeo. Se joga pra vida!